Olá, Ruth, como vai? Oi, Denise, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem. Muito É, calor, eu aqui de não tá blusinha e calor, você até de aqui. cachecol. O negócio aqui não está. Nós estamos já umas 2 semanas com um tempo assim, mais ou menos quente e seco, sem chuvas, É? já há mais de 2 semanas, e assim o céu muito claro durante o dia, sol, mas um vento Hum. frio. O vento é frio, mas a temperatura é 22, 23 graus por Nossa, aqui, e de noite chega a 12 graus, 13 graus à noite. então o inverno não chegou ainda, né? Ah, O inverno não chegou ainda. não, o inverno já chegou desde o mês passado, Mas com essas desde temperaturas, dezembro. com essas temperaturas? Mas é que Israel não é Europa. Israel é um país de clima desértico, de modo que pode, no meio do inverno, fazer até 30 graus É? no sul, entendeu? E, de repente, agora, as temperaturas no deserto são assim, pode ser quente de dia, mas de noite é frio. De É. noite faz frio. Agora está muito seco, está sem chuva. E o que tem havido é uma nebulosidade numa determinada parte do país. Inclusive, teve 2 dias que aqui também eu acordei, olhei e não via nada. Olha, E neblina, está né? dando mais em Tel Aviv e no sul, tanto que tem horas que de manhã o aeroporto só pode pousar, só pode fazer pouso Com por aparelho. aparelhagem, porque não tem visibilidade nenhuma. Olha, Todas essas coisas assim acontecem. Agora, a previsão é de que só no final da semana que vem, quer dizer, daqui a uma semana, é que novamente vai ter chuva, mas já passou agora 3 semanas sem chover. é. Mas é inverno, porque não é o calor do verão e Eu as sei. noites são muito frias. É. Que inveja, Ruth. Aqui está um calor danado. Pois é. Aqui é o Não, aqui contrário. não. Estamos com uma temperatura 22, acima do normal. 22, 23 graus de máximo é muito É agradável. bom, é muito agradável. Agradável. Bom, em termos de assuntos agradáveis, agora vamos passar para assuntos não tão agradáveis assim, né? Mas é o que temos. Eu queria que você me explicasse o lockdown que foi decretado, eu acho que não sei se foi a partir de ontem ou a partir de hoje, e o que isso tem a ver ou não tem a ver com a vacinação? Porque muitas pessoas perguntam: ah, mas está vacinando todo mundo, por que fazer o lockdown? Então, eu queria que você falasse sobre isso. É, são duas coisas diferentes. O problema é o seguinte, é que tinha havido, há mais de 2 semanas atrás, começou a haver um aumento muito grande do número de novos infectados. Quer dizer, a morbidade foi aumentando muito, de chegar a 7.000, 8.000 novos casos por dia, em 24 horas. E, com isso, também foi aumentando muito o número de doentes graves, chegou a 700, 800 doentes graves, coisa que não tinha, e aumentou também a mortalidade. Teve um dia de morrer 20 pessoas, que era uma coisa que não aconteceu nesse tempo todo. Então, nesse ínterim, já estava em planejamento e só esperando chegar as vacinas. Quer dizer, mas as vacinas não tinham nada a ver com o problema do aumento. O que sim começou a criar suspeitas do aumento da propagação muito mais rápida da corona foi o fato de aparecer aquela mutação do vírus, que foi trazida da Inglaterra para cá,
apareceu na Inglaterra antes, lá se tornou uma tragédia, tanto que eles estão também em lockdown muito severos há alguns dias, e o vírus, logicamente, apareceu aqui, e na semana seguinte, aí apareceu a outra novidade, que na Inglaterra também surgiu, e em outros lugares do mundo, uma outra mutação que veio da África do Sul, e essa mutação, logicamente, chegou aqui também. Agora, essa tem muito menos, foram encontrados 30, 40 pacientes que nos exames se encontrou esse vírus. Enquanto isso, começou a vacinação, que já estava marcada, porque já tinha dia que ia chegar as vacinas e que já estava tudo, uma logística toda pronta, com as controle e o planejamento de começar a vacinação com as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que, mesmo com menos idade, têm doenças crônicas graves que precisam ter mais proteção. E foi tudo junto. Quer dizer, chegou as vacinas, começaram as vacinas, nós já chegamos a quase 2 milhões de pessoas vacinadas, das quais 70% são as pessoas acima de 60 anos. Quer dizer que nós já estamos próximos de terminar a primeira fase, a primeira dose com as pessoas de mais de 60 anos. Agora, no sábado e domingo, já as primeiras pessoas que tomaram a primeira semana a vacina já vão poder tomar a segunda dose, que é 21 dias depois. E o meu grupo, por exemplo, que tomou no dia 29 de dezembro, nós já temos data no dia 19 de janeiro, que completa 21 dias para tomar a segunda dose. E aí, depois disso, Ruth, você tinha dito que tem um tempo para fazer o efeito, são 15 dias? Sim, porque as pessoas custam a entender uma coisa, que cada organismo reage de uma maneira diferente. Isso não é matemática. Biologia, medicina, não é matemática. Nem sempre 2 mais 2 são 4. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Todas as coisas que são certas para mim, provavelmente serão inteiramente diferentes para você. Então, o que acontece? Tem pessoas que tomam a vacina e o organismo delas reage de uma forma brilhante e faz milhões de anticorpos. Tem, por exemplo, um médico que ele bateu aqui o recorde, que eles estão fazendo simultaneamente com a vacina, estão fazendo em certos grupos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois da vacina, o exame sorológico para ver qual é a reação na formação de anticorpos. Teve um médico aí, um camarada, que ele teve 400% de formação de anticorpos, que diz que é alguma coisa assim fabulosa. E quer dizer, ele, com uma dose da vacina, ele já tinha tantos anticorpos que ele estava praticamente imunizado. E, no entanto, os exames feitos em outras pessoas tinham muito menos. Quer dizer, você não pode usar esse que despertou tanta produção de anticorpos como modelo. Ele não é modelo, ele é um. Agora, não se vai fazer em 2 milhões de pessoas exames sorológicos, são coisas muito caras. Eles estão fazendo uma pesquisa aqui em Israel, porque é o único país do mundo que conseguiu fazer tanta vacina em tão pouco tempo.
Nenhum país. É verdade. É o único, é o único. De modo que, então, a Pfizer está interessada, tanto que a Pfizer está fornecendo, não é um preço mais barato, um preço muito caro. Nós estamos pagando mais caro do que muitos países, mas eles estão fornecendo as quantidades maiores que Israel necessita para fazer mais rapidamente, porque eles querem usar essa pesquisa de Israel, que é o único país que está em condições de dar a eles essas respostas. Quanto tempo demorou a aparecer reação de anticorpos depois de uma semana da vacina, depois de 2 semanas, depois de 3 semanas? E em que grupos etários? Porque tudo isso aqui está organizado assim. Muito interessante isso, né? De modo que a organização aqui da vacinação está perfeita, perfeita. As Cupot-Rolim, as 4, eles têm os seus pacientes, então eles têm fichário completo de cada um. Doenças que eles têm, o peso, se tem obesidade, se tem hipertensão, se tem problema de colesterol, o que for, não importa. Todo Mas então eles podem... tem o seu receituário ali. Exato. Então, cada Cupot-Rolim faz e está passando isso tudo para o Misrad Abriut, e o Misrad Abriut está entregando para a Pfizer. A Pfizer vai usar isso porque, como senão vai demorar muito para eles poderem ter uma avaliação. Bem que a Pfizer poderia dar um desconto para Israel, né? Afinal de contas, é um trabalho... Então, para eles poderem fazer uma avaliação do efeito, não tem nenhum outro país. Quer dizer, Israel tem essa vantagem, que geograficamente é pequeno, né? População pequena, só 9 milhões de habitantes, e desses 9 milhões de habitantes, os 9 milhões não podem ser vacinados, porque você tem que tirar todos os habitantes menores de 16 anos que não estão sendo vacinados, e as mulheres grávidas, que, por enquanto, também não estão sendo vacinadas, ou a que estão amamentando. Então, já não fica 9 milhões, já fica reduzido. E com essa organização excelente que esses centros de vacinação estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nossa, que máximo! Entendeu? De modo que, se você tem a tua hora marcada e você não aparece, eles telefonam. Telefonam. Para saber por que você não foi. E se no final do dia, sobram vacinas, e as vacinas não podem ser guardadas, então eles têm já a lista de pessoas jovens que, de acordo com a idade, só estão com datas agendadas para daqui a 1 semana ou daqui a 2 semanas, eles telefonam para eles. Que beleza. 10 horas, 11 horas da noite, e eles vão e viajam. E se tem acontecido que, por exemplo, os árabes começaram, desde o início, a fazer uma onda tremenda que eles não queriam, estavam recusando as vacinas, e o Netanyahu foi lá numa cidade árabe e visitar, e o ministro da Saúde, idem, para fazer com que eles se despertem mais neles a importância, eles têm medo, ignorância, a mesma coisa também entre os Haridim. Então, o que acontece? Muitas vezes, nessas cidades árabes, está sobrando vacina, eles se comunicam, porque é a mesma Cupot-Rolim que tem nas cidades árabes, que tem nas cidades judaicas, são as mesmas Cupot-Rolim. Aí elas telefonam, olha, aqui está sobrando 30 vacinas ou 100 vacinas, aí a Cupot-Rolim de uma cidade próxima avisa os seus associados, olha, vai lá,
que lá tem vacina, você pode ser vacinado agora. As pessoas vão. Muito bom. Muito bom. Em relação aos palestinos que estavam se falando aí que Israel não está não dando assistência aos palestinos que... Não, escuta, Israel não tem responsabilidade. Os palestinos da autoridade palestina, eles são uma autoridade administrativa. Israel não tem pode obrigação. intervir lá. Não. Os árabes israelenses, eles são árabes israelenses. São israelenses. É a mesma coisa. Agora, os palestinos que vivem sob a autoridade palestina, eles já compraram também. Israel ajudou no sentido de fazer os contatos com os laboratórios, e eles já vão agora também começar a vacinar. Agora, os Haridim criaram o maior caso também, mas depois que aí o Netanyahu telefona para o rabino e conversa com ele, etc., aí começaram a... Agora, com relação... Aí você perguntou qual é a relação da vacina com a quarentena. Não tem relação. Não, eu perguntei... Por acaso, né? Não, eu perguntei... Mas o que já começou a se observar é que está havendo uma queda não grande, progressiva, do número de casos e novos, do número de casos graves e do número de óbitos. O problema continua ainda um pouco mais pesado nos Haridim, que a teimosia é absoluta, inclusive com o problema do lockdown, que aqui em Israel existem duas correntes de ensino. Existe o ensino governamental e existe o ensino religioso separado. Os Haridim, eles têm uma rede de ensino separada da do Ministério da Educação. Então, eles têm as escolas deles, separados, e eles que fazem tudo. Acontece que aqui todas as escolas foram fechadas. Hoje, todas as escolas foram fechadas. Todas. Jardins de infância, tudo fechado. Com exceção das escolas de ensino especial, onde são as crianças especiais, que essas escolas não fecham nunca. Essas escolas são abertas. Lá, entre os Haridim, até que o Netanyahu falou por telefone e pediu com os rabinos das diferentes facções, porque também não é uma facção só de Haridi, tem várias. Um judeu, duas sinagogas. Cada um deles tem o seu... como é que chama aí? Que tem os pais de santo, que eles têm assim um quintal, e o pessoal vem... Terreiro. Aqui é a mesma coisa. Cada grupo de Haridim, eles têm o terreiro deles e o rabino deles, e tem um que é o maior de todos, o Kanievski, e esse Kanievski disse que sim, vamos... Ele não falou assim que tem quarentena e que o governo pediu e falou, não. Ele disse, nós vamos fechar as nossas escolas por alguns dias. Ele não disse 2 semanas. Não está mentindo. Mas, como disse um jornalista, 2 semanas são alguns dias. Não é sábio, é sábio. Pois é, mas não é que tenha relação, mas a esperança é de que agora, quando começar esse primeiro grupo, que são mais de 1 milhão, que já tomaram a primeira dose e vão tomar agora, a partir do dia 19,
começam a tomar já a segunda dose, então, um mês depois disso, você já vai sentir uma grande diferença. E a esperança é de que até fim de março, toda a população que pode ser vacinada será vacinada. E que Pêssar todo mundo possa estar com as suas famílias, não é isso? E que em Pêssar vai estar todo mundo sentado em volta da mesa. A Moderna já mandou o primeiro envio da Moderna, chegou ontem, 120 mil doses. Não é muito, mas e o que eles avisam é que não é aconselhável tomar a segunda dose diferente da primeira. Claro. Quem tomou da Pfizer a primeira dose, toma a segunda igual. Mas quem escolhe isso não é a pessoa, é o sistema de saúde. Cada um que vai, ele não tem a responsabilidade é da Patrulha, do Ministério da Saúde, e a explicação é que cada um que tomou a primeira vacina da Pfizer, no mesmo momento, se separa a segunda dose. Está garantido lá. Está garantido que você tenha a segunda dose do mesmo laboratório. Que, embora a tecnologia seja muito semelhante, mas existe alguma diferença. E aí, então, é uma garantia, né? É uma garantia. Bom, né, Ruth, viver num país desenvolvido, né? É bem mais simples. Contudo, você vê, nós entramos no lockdown, você perguntou o que pode, o que não pode. A partir da meia-noite de ontem para hoje, tudo fechado. Todo o comércio, com exceção de farmácias e supermercados e lojas que vendem artigos de primeira necessidade, determinados artigos elétricos e ortopédicos. O resto está tudo fechado, as escolas fechadas. O trânsito, o transporte público foi reduzido a 50%. E as principais estradas estão com vigilância da polícia e com como é que se chama? Eles param os carros, você tem que explicar por que você está viajando. Blitz. Porque você só pode se afastar da sua casa até num raio de 1 quilômetro, ou a pé, ou de carro, seja lá o que for. De modo que as pessoas podem sair na rua. Se você tem um parque ou um jardim perto de onde você mora, você pode sair. Simplesmente não se agrupar. Por exemplo, ter esses parquinhos de criança, não botar 10 crianças juntas, no máximo 5, 6, e que não fiquem juntas, separados, guardando distância, máscaras, uso obrigatório em todos os lugares, fora, dentro, não tem... Fiscalização, Ruth, para isso? Tem fiscalização para isso? Tem fiscalização e tem multa. Você paga a multa, 500 shekels. De modo que... se a pessoa discutir com o guarda, porque também tem esses que dizem, por que você não está de máscara? Porque eu não quero. Você não quer? Então, eles abrem um processo policial. Está certo. Não tem que dar moleza, não. Está certo. Não pode dar moleza, não pode dar moleza. A situação é muito de modo grave. Que é assim, tem rádio, né, televisão, etc. Não tem. Se tiver que ter enterro, coisas que você não pode desmarcar. Então, pode ter, no máximo, 20 pessoas no cemitério. Se for Brit Milá, também você não pode alterar. Então, no máximo, dentro de casa, 5 pessoas. 5 pessoas no máximo. Do lado de fora,
10 pessoas. A mesma coisa nas sinagogas. Só pode, se for dentro da sinagoga, quer rezar, 5 pessoas. Do lado de fora, pode ter 10. Então, pode fazer vários grupos de 10 que rezem em volta, separados. Não pode Grupos ficar de 10. 10, que podem Cada estar grupo de 10. separados, numa distância. Separado. Okay. Exato. Então, o clima está ajudando, porque não está chovendo, não está fazendo frio, de modo que ninguém pode se preocupar. Agora... E a comida, Ruth, restaurantes? Os restaurantes estão fechados, não tem take-away, que tinha, mas você pode encomendar. Você telefona, paga com o cartão de crédito e eles colocam na porta. Você nem abre a porta para o camarada, para você entrar. Ele avisa que chegou, deixa a sacola na porta, você pega e leva. Os restaurantes só podem, assim, com encomendas que são levadas em casa. Bares aí não existe aberto. Bares abertos, nem pensar. Não, nem bar, nem café, nada. Praia também não. Hã? Praia? Pode ir à praia? A praia, você pode ir na praia sozinho, você não pode ficar sentado em grupos. Agora, pode correr sozinho, aí pode ultrapassar o 1 quilômetro, se você corre ou na praia, ou no parque, ou na rua, né? Você pode correr. Isso pode fazer. Aqui tem muito problema de festas que a pessoa faz dentro de casa, ninguém tem como ver, porque o cara fechou a porta e está lá, tem um número enorme de pessoas. Como é que vocês controlam isso aí? Se alguém faz uma festa para 50 pessoas, como é que descobre? Aqui se pede, pelo amor de Deus, aos vizinhos para telefonar para a polícia. Entendi. Aí avisa? Avisa e acontece. Não. Acontece. Agora, também acontece que, como tem muita vigilância, não é? Pode acontecer, porque quem faz festa para tanta gente tem barulho. E tem movimento. Tem carros. Agora, pede-se, pelo amor de Deus, a todo mundo que, se ouvir barulho de festa, telefone para a polícia, não precisa dizer quem é, só dá o endereço. Entendi. Rua tal, número tal. Aí a polícia vem. Tá certo. Polícia vem, o dono da casa tem 5.000 shekels de multa, e os outros participantes, cada um tem a sua. Ótimo. Então, falamos das escolas, estão fechadas, os serviços médicos estão funcionando nos hospitais, logicamente, dentista só de urgência, porque dentista é um problema de boca a boca, de modo que só se for tratamento de urgência, e cabeleireiro, manicure, tudo isso proibido, tudo fechado. Feiras, livros, tudo fechado. Ok. Tudo fechado. Isso compromete, mais uma vez, a economia, né, Ruth? A economia, o que os comerciantes estão reclamando, não está na história. A economia realmente... A economia do país, nem tanto, mas a economia do povo está realmente muito ruim. A quantidade de desempregados e a quantidade desses que têm que sair de férias sem remuneração. Sem remuneração. Isso é uma tragédia, viu? É realmente uma tragédia. Não tem seguro-desemprego? Existe seguro de desemprego. Agora, acontece que, como este problema já está durando quase 1 ano, também o seguro de desemprego tem um limite, não é eterno.
Então, e depende dos direitos de cada um, quanto tempo ele trabalhou naquele lugar, etc, etc. A insatisfação pública é enorme, enorme, Não tem como, né, Ruth? mas não tem como. Acontece é que, se não fizer isso, pode ser pior depois. Não tem possibilidade. E como o país está investindo tremendamente em vacinação, que é a única forma de você terminar com isso. Agora, se continuar, existe um porém. As pessoas podem pensar, e isso está se fazendo agora também, uma campanha de esclarecimento enorme no rádio, na televisão, no jornal, tudo que é parte. Quem tomou uma vacina de achar que está vacinado. Não! Ele tem que continuar andando de máscara, tem que continuar respeitando a distância, a mesma coisa, não muda nada, porque e se pediu informações muito claras da Pfizer, que foi a que mandou as primeiras vacinas, eles não dão nenhuma segurança de que uma dose da vacina seja suficiente. Não é. Tem que ter a segunda dose. E mesmo depois da segunda dose, tem que esperar mais de 12, 15 dias para começar a ter os efeitos de produção de anticorpos, que é muito individual, como eu falei. Tem gente que em 10 dias vai ter o suficiente, e tem gente que em 20 dias não vai ter o suficiente. Com certeza. De modo que, até que não tenha uma quantidade muito grande de pessoas vacinadas, e que eles acham que isso vai ser em fevereiro, março, realmente a situação vai estar bem mais tranquila. No geral, assim, a população está querendo se vacinar, né? Tem um bom número de pessoas. A população geral está querendo se vacinar. Onde existem esses focos de recusa, que eu te falei, foi entre os árabes, que ainda está havendo pelo menos uns 40% de gente que não quer ser vacinada, e estão fazendo muita campanha, muita insistência, inclusive com a liderança árabe. 40% no total da população? Árabe. 40% no grupo árabe. Ok. Da população geral judaica, excetuando também os Haredim, que também tem um foco de gente que não quer, embora os rabinos já tenham começado a pedir a eles para se vacinar, porque enquanto na população geral diminui o número de doentes e de mortos lá, aumenta, eles têm que dar uma explicação que não seja força divina. Lógico. De modo que... Ruth, de modo que... vamos sair de uma ameaça e vamos para outra, infelizmente. Irã. Como é que está a situação do Irã em relação ao assassinato daquele chefe do Sim, aquilo fez um ano. Nuclear. Pois é, primeiro fez um ano do Soleimani, que ele foi morto, mas ele foi morto pelos americanos no Iraque. Certo. Mas o que os americanos fazem contra o Irã ou contra os árabes... Israel paga a conta. Israel também paga a conta. É como se nós fôssemos a mesma coisa, Israel e Estados Unidos. Então, se diz, são os dois diabos do mundo, somos Israel e os Estados Unidos. Então, aí foi agora, na semana passada, então havia um receio de que eles iam querer fazer algum ato de violência para relembrar o fato dele ter morto. E o segundo foi o assassinato desse. E agora o terceiro, tem uma terceira razão, é a mudança do governo. Então, a primeira coisa que eles... do governo americano. A primeira coisa que eles fizeram
foi comunicar que eles aumentaram para 20% a produção de urânio. Urânio puro, quer dizer, que é o tipo de urânio que é usado para fazer bomba. Então, e depois, o outro problema é que eles acharam que eles poderiam também, que para atingir Israel é um pouco difícil, que é longe, mas eles ficam querendo usar o Iraque como plataforma para envio de mísseis contra Israel. Acontece que o Trump, já no ano passado, ele retirou a maioria das tropas, havia um número grande de tropas sediadas no Iraque, tropas americanas, por causa do Irã, e que para proteger a Arábia Saudita, que também a Arábia Saudita tem convênios militares com os Estados Unidos, porque eles são também inimigos do Irã, porque o Irã são xiitas e os sauditas são sunitas, e então existe esse problema. E o Trump, os governos americanos em geral, têm sempre mantido uma tropa bastante numerosa no Iraque para proteger a Arábia Saudita. Então, eles estavam pensando que os Estados Unidos poderiam tentar fazer alguma coisa, porque eles aceleraram agora a produção do urânio. Mas acontece que o Trump está tão enrolado lá com aquele processo eleitoral que ele não nem pensou, ele não fez nada. Aqui em Israel repercutiu tudo isso, e, logicamente, o exército ficou em prontidão e a fronteira norte foi deslocada para lá tropas, e Israel, novamente, dizem, nós não sabemos, porque Israel nega. Não, Israel não nega, Israel não diz nada, não fala. Mas as fontes internacionais dizem que, novamente, essa semana, Israel tornou a atacar depósitos de armamento. Porque qual é o problema? É um problema triangular, porque tem o Líbano, tem a Síria e tem o Irã, lá embaixo. O Irã quer mandar armamentos para o Líbano, porque do Líbano fica mais fácil de atacar Israel, que tem fronteira comum no norte. Uhum. Na Síria, já tem bastante, inclusive tem tropas iranianas na Síria. Agora, na Síria é mais difícil, porque está mais perto do Iraque, e a fronteira com Israel é maior, e Israel já tem atacado sistematicamente os depósitos. Cada vez que o Serviço de Informação comunica que passou uma leva de mantimentos para a Síria, então Israel já sabe que tem que destruir, porque senão isso vai chegar no Líbano. Certo. Então, Israel tem que só atacar na Síria, que é para não chegar no Líbano, para o Hezbollah. E é o que está acontecendo. E aconteceu essa semana também. Mas é uma situação que não se sabe, né? Mas é uma situação perigosa, é uma situação instável. E a gente acredita que, com o governo do Biden, a situação vai ficar melhor, porque os iranianos acham que o Biden não é tão pró-Israel como o Trump, de modo que eles não acreditam que a situação deles vai melhorar com o Biden.
Quem viver, verá. É. Ruth, em relação agora a uma notícia boa. A gente falamos do corona, falamos do Irã, mas a gente não falou nada de bom. Tem alguma coisa de bom aí acontecendo em Israel? Ai, alguma coisa de boa Pensa. acontecer. Pensamento positivo. É É, que quando você está assim, num lockdown desse, que está tudo parado, e aqui parou, inclusive o esporte, né? né? Coisa que todos os esportistas reclamaram, porque disseram que na Europa, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, os jogos de futebol, de basquete, estão sendo realizados sem público, mas os jogos estão sendo realizados. Mas aqui, essas 2 semanas, o Ministério da Saúde proibiu também, inclusive, a realização dos jogos, porque estava havendo também um número grande de contágio entre os jogadores, porque é impossível não encostar, jogar de máscara. Então, agora, até isso parou. Como é O que é o dia a dia esporte do parou. israelense durante o lockdown? Você tem ideia? Como é o quê? O dia a dia do israelense no lockdown. Olha, minha filha, é muito, muito monótono. Muito monótono, porque as pessoas que trabalham de casa e continuam trabalhando, mas as crianças estão em casa. É muito difícil você trabalhar com 3, 4 crianças rodando, principalmente se é o casal, não é? Quem mora perto de praças, de jardins, aqui não é difícil encontrar, porque o país é bastante rico em praças e jardins. Sair com as crianças. Agora, o problema maior de todo mundo é o fato de que as pessoas ficam muito sentadas, vem muita televisão ou filmes e come muito. Então, existem vários programas, inclusive, com orientação dietética, porque você cria um problema de obesidade. Sedentarismo mais obesidade. Um sedentarismo absoluto. E o que tem acontecido são que, como também, durante esse tempo todo, todas essas academias estão fechadas, e as pessoas tinham hábito de todo dia ir na academia, então agora tem um monte de academias em Zoom. Você paga um X por mês, 90, 100 shekel por mês, e você tem aulas pelo Zoom, você pode escolher o tipo de ginástica, de exercícios que você tem para fazer, as pessoas fazem. E o problema agora, por exemplo, mas você quer uma coisa boa está difícil, sem ser a vacinação, que é a única coisa boa que está acontecendo. A vacinação é a única coisa boa que está acontecendo, porque, de resto, em matéria de política, está um carnaval. A quantidade de partidos, cada dia nasce um partido novo. O partido do eu sozinho. Tem tantos partidos novos que até o Dani Yeton, nunca podia imaginar, ele foi chefe do Mossad muitos anos, muito famoso, ele tem agora 70 e poucos anos, até ele entrou na política. Hoje foi entrevistada uma pesquisadora do Instituto Weizmann, que também entrou no partido. Tem um novo partido do Zelica, que ele foi o calculador-chefe do Ministério da Fazenda há muitos anos, um camarada fabuloso em matéria de inteligência e um economista de valor.
Até ele fez um partido e ele disse que ele não quer ninguém com ele, vai fazer um partido do eu sozinho, ele quer ser eleito sozinho. Eleito para quê? Para ele poder, no governo, ensinar como é que se vai trabalhar com essa economia do país Ruth, espera aí. depois desse desastre. Para tudo, não entendi. Existe o partido de uma única pessoa? É esse. Pode? Esse Zelica. Pode? Ué, desde que ele preencha todas as... Ele tem que ter digamos, um número X de pessoas que apoiam. Agora, nem todos têm que se candidatar. Ele quer. O partido já está organizado e tudo, ele já fez, já assinou, preencheu, tem um número de assinantes que apoiam ele, mas ele quer ser o único candidato que é para ele só ser eleito. Que ele quer mostrar como é que se vai recuperar ele vai ser a economia israelense. Ele vai ser candidato a primeiro-ministro? Não. Não. Ele não é candidato a primeiro-ministro. É candidato a deputado. Ele quer ser deputado, mas ele vai querer ensinar a Knesset e aos ministros e a todo mundo como é que se vai fazer um programa de reabilitação econômica de Israel em pouco tempo, porque os grandes economistas dizem que o prejuízo na economia não é, hoje em dia, o cálculo de déficit, de quanto é. Eles acham que a recuperação de tudo isso que foi perdido, de mais de 30 mil, 40 mil firmas que pediram falência, fora das outras firmas que estão paradas completamente, eles acham que a recuperação disso vai levar 10, 20 anos. Isso não é uma coisa que amanhã termina o corona e a economia vai sobreviver. Não, o dólar está baixíssimo, está entendendo? Tem mais de 800 mil desempregados. Quanto é que está o dólar aí, Ruth? Só para a gente ter uma ideia. Um shekel é quantos dólares? Agora está 3... Um shekel não, $1 está 3 shekel e 20. Okay. Há muito tempo era sempre acima de 4. Uhum. Agora está 3,20. $1, 3,20. Baixou tudo, a libra esterlina, o euro, tudo. É uma paralisação. O comércio fechado. As fábricas, a maioria das fábricas fechadas. Todo o turismo fechado. Os voos fechados. Os shoppings também devem estar com muitas lojas fechadas, né? Tudo fechado. Não, mas fora isso, muitas lojas devem ter fechado definitivo, assim. Muito, estou dizendo, inclusive, estou te falando de 37 mil lojas que faliram, abriram falência, pediram falência. Coisa, né? É muita coisa para o tamanho desse país. Quer dizer, esses que faliram, eles não se recuperam mais. Acabou. De modo que não é uma coisa fácil. E é uma situação que vai durar. Os especialistas também em ensino, em educação infantil, eles dizem que essa geração de crianças desse ano é uma geração que vai ter uma dificuldade muito grande de integração quando voltar ao normal e começarem a estudar, porque eles dizem que esse ano está perdido, esse ano foi perdido. Essa forma de ensino à distância é muito bom quando você é um filho só, ou 2 filhos, e tem 2 ou 3 computadores em casa. Agora, a maioria das famílias aqui de Israel são famílias que têm pelo menos 3, 4 filhos, não se falando nas famílias
mais religiosas que têm 6, 7 filhos. Ninguém tem 6, 7 computadores, nenhum pai, nenhuma mãe pode simultaneamente cuidar, porque cada filho está numa classe. Então, esse Zoom foi um fracasso aqui, um fracasso, porque não tem uma criança de 7, 8 anos, ele pode ficar no Zoom, mas ele toda hora precisa de apoio, ele precisa de ajuda. Então, a mãe tem outros filhos, ou ela tem que cozinhar, ou ela tem que trabalhar. É impossível. Não tem como. É impossível. Eles consideram esse ano perdido. É uma pena. Perdido. Realmente. Perdido. Porque nós estamos em janeiro, e aqui começou a confusão em janeiro, exatamente há um ano. Um ano de corona. E agora, a coisa que mais preocupa todo mundo, e é o que se fala todo dia, é o problema dessas mutações. Porque se essas mutações que estão aparecendo, já se fala numa terceira, que de um país africano, e se essas mutações, no fim de algum tempo, elas não forem sensíveis às vacinas que tem, nós vamos ter a corona como a gripe. Todo ano tem que fazer uma vacina diferente. Uma vacina diferente, entendeu? Isso vai, até que isso seja confirmado, pesquisado, avaliado. Olha, não é só aqui, é no mundo todo. Inteiro, O mundo inteiro. Mas vamos pensar positivo e vamos pensar que, antes disso acontecer, a vacina vai funcionar e... Sim, por enquanto sim. Grande, né? Por enquanto, com relação ao mutante inglês, a reação é melhor. Com relação a esse mutante sul-africano, é mais difícil. Né? As pesquisas ainda não estão sendo muito positivas. Não. Ai, Ruth, é isso. Eu sei que não é o melhor dos mundos, mas ainda assim a gente está melhor do que há um ano atrás, não é mesmo? Não, logicamente que nós estamos melhores do que há um ano atrás. Agora, esse problema dessa quarentena, isso realmente é difícil. Num lugar como aqui, por exemplo, hoje nós estávamos um grupo, uns 6, 7 pessoas, assim, um círculo grande, poltronas. Aí veio uma das responsáveis, a permanência no lobby não é permitida por mais de 15 minutos. 15 minutos. Eu digo, onde é que a gente vai ficar? Dentro de casa sozinho o tempo todo? Dentro da nossa casa nós não podemos receber outras pessoas. E de fora do prédio? Fora do prédio. Então, mas aí você tem que ficar... Leva uma cadeirinha, põe lá do lado de fora e faz o grupo lá fora. Eu vou para aí para fazer dinâmica. Botar na rua, na calçada. Ai, Ruth. Mas vai passar. Não é brincadeira, agora está mais perto do vai passar do que antes. Vamos ver. Agora, até a única novidade que tem é que o nosso amigo, nosso primeiro-ministro, ele quer porque quer inventar moda porque o processo dele já começou, o julgamento, já começam as primeiras apresentações em tribunal. Então, ele quer usar a quarentena como pretexto para o tribunal não se reunir. Está certo. Espertinho. Aí, então, foi o ministro da Justiça, a presidente do Supremo Tribunal e o conselheiro judicial tiveram que se reunir para dizer que, dentro dos preceitos do Ministério da Saúde, respeitando tudo isso,
os tribunais podem ser... Aí vocês também vão ter, aí vocês também vão ter uma diversão para acompanhar o processo, né? Quem é que disse que Israel não se morre de rotina? Não, não, de tédio. Não, tem uma outra, tédio. Tédio. De tédio aqui não se morre. Então, está na hora de usar esse lema e pensar em tudo que pode se fazer. É o que temos para o momento, dona Ruth. Muito obrigada. Então, eu quero te Foi um prazer, como sempre. Um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E que foi um prazer, como sempre, conversar. Estou dizendo, foi um prazer, como sempre, conversar com você. Igualmente. E espero que na semana que vem eu possa contar que aconteceu alguma coisa boa. Vamos ver. Mas já está acontecendo. Eu acho que dentro do cenário mundial, Israel está bem melhor. Não resta a menor dúvida. Dentro do cenário total, nós estamos... Para nada, porque a gente está dentro de casa, não tem quarentena, não tem lockdown. Mas o que adianta não ter lockdown se você sai na rua e tem risco de pegar um vírus? Quer dizer, só quem... as praias estão cheias, tem tudo funcionando, mas para quem não acredita no amanhã, né? Porque para quem acredita... Mas não existe nenhuma possibilidade. Você vê países importantes como a Inglaterra está num lockdown pior do que aqui. Puxa, entendeu? Mas não tem alternativa. Mas aqui não tem alternativa. Aqui temos... Quando você chega num determinado número, um recorde de doentes novos por dia e de mortos por dia, de chegar a 30 mil mortos, uma coisa absurda. Você sabe que o Brasil tem mais de 200 mil mortos, né? Batemos essa marca. Mais de 200 mil mortos. Não se fala em lockdown. O presidente aqui diz que a pandemia é hiperdimensionada pela imprensa. Então, aqui não vai ter. Aqui, infelizmente, eu não sei como é que vai ficar, mas... Não, aí teria que fazer, com certeza, de uma forma programada, dependendo do lugar, porque num país tão grande, a situação não é igual em todos os estados, em todas as cidades. Sim. É diferente. Deve ter cidades menores, lugares menores, onde a incidência é menor, a propagação é menor. Então, quer dizer, se você conseguir separar e fazer um planejamento, não global, mas, pelo menos, se você conseguisse pegar um estado, ou uma cidade, ou uma região, e fazer um plano de ação, eu acho que daria certo. Mas, se o governo não quer... Nem o governo, nem os governadores, muito poucos, eu nem sei, eu não tenho nem conhecimento de algum lugar assim como você está falando. Não temos notícias disso. Tem assim, existem cidades pequenas que não têm tanto índice de corona, com certeza. Mas, assim, nas grandes cidades, né, a situação está muito ruim. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. Vai melhorar, se Deus quiser. Querida, um beijo. Ok, querida. Shabbat Shalom, tudo de bom. Um beijo para você. Tchau. Beijo.